É o mês do rock and roll, pois 13 de julho é o Dia Mundial do Rock, quando aconteceu o festival Live Aid em 1985. Fomos para Vitória da Conquista celebrar com as bandas Dona Iracema e Cama de Jornal. Nos deliciamos com um espetáculo de dança inspirado na rainha do rock brazuca, Rita Lee. Quase na fronteira sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista é uma das cidades mais frias do nosso estado. Mas você sabia que muita gente da cena rock brasileira reconhece o município como um dos grandes celeiros do gênero? Bandas, produtores, festivais. Por lá, ao contrário do frio, a cena é bem quente. A cidade de Vitória da Conquista, sudoeste do estado da Bahia, é um verdadeiro centro de diversidade cultural. Para muito além da rotina do povo sertanejo, é forte a presença de uma cena de rock na cidade, com público, lugar para tocar, seu próprio festival e, claro, bandas. A exemplo da Cama de Jornal e da Dona Iracema. É o som da caatinga. Não só musicalidade, a essência catingueira, sabe? Essa coisa de pensar que a caatinga é só aquela coisa caricaturada. Não, a gente faz coisa assim que... Cara, isso é caatinga. É, caatinga. Surgiu de uma ideia que a gente teve, eu e o primeiro baterista da banda, de montar uma banda de hardcore, porque a gente sempre ia nos shows em Conquista. Aí depois de 7 meses a gente compôs as primeiras músicas, né? Que foram 5 músicas do primeiro EP. E depois disso foi só composição mesmo. A gente nunca parou assim, de trabalhar em relação a fazer música, né? Falar do trabalho de 2021 é falar de algo que foi muito delicado para todo mundo, né? Foi a pandemia, foi o Covid. E a gente, enquanto pessoas que trabalham com música e que vivem, né, boa parte da nossa vida disso, a gente sentiu. Esse disco novo, sim, ele representa um ressurgimento, sabe? Depois de ter passado por um período tão triste, tão caótico, tão difícil, a gente veio com tudo agora. Ouçam todos os confessionários o que tenho pra dizer. Eu vou pegar, eu vou ver. Tem que duvidem missionários, quem quiser pagar pra ver. Autonomia é o caminhão. Autonomia é o caminhão. Bom, a Cama de Jornal surgiu em 2001. Eu fui num show em uma cidade aqui próxima, chamada Poções. Tava tendo um show de death metal, essas coisas assim. Aí eu fui, porque aqui quase não tinha, na época, em 2001. A cena aqui quase não estava acontecendo nada. E aí você tinha que ir para outras cidades. Aí teve esse show lá em Poções, eu fui. Aí conheci Lázaro, que é nosso guitarrista. A gente conseguiu se reunir um dia no ensaio lá, aqui em Conquista. E aí a gente montou a banda. Eu queria estudar, eu queria trabalhar, mas nunca tive chance, e na rua fui morar. Eu acho assim que o primeiro passo é você acreditar naquilo que você faz e naquilo que você diz. A gente, por a gente ser uma banda de punk rock, eu acho que é até mais fácil pra gente, né, velho? Que a gente chegar e falar assim, não, vamos continuar fazendo nosso som. Você sabe que eu não faço inimigo, dedico essa canção pra você, meu ex-amigo.
esse resumo, né? Essa simbiose que essas duas bandas apresentam, que é essa característica em comum, que é ser duas bandas autorais do interior da Bahia, do Nordeste, que resistem e que prova por A mais B que sim, é possível fazer um som autoral e levar esse som para fora. Acho que o mais importante é isso, é o legado que você deixa, é você ir para um lugar que você acredita assim, porra, ninguém vai conhecer a banda, mas assim, quando você chega lá, tá todo mundo cantando as músicas da sua banda. Então, eu acho que isso é a parte mais foda, né, velho? Para vocês poderem reconhecer que na nossa cidade tem cultura, e na sua cidade tem cultura também, cultura de valor. Mas, ó, independente de qualquer coisa, uma coisa é certa, eu sei, é que nós bota para bater. Bota para bater. E a gente não tem nada a perder! Prepara, prepara, prepara. Davi Caramelo está com nova exposição e vale muito a pena visitar. A beleza que te segue brilha nas sombras, na galeria do Ativa Ateliê. O convite da galeria aqui surgiu por Lanús, né? Conheço o Lanús já há algum tempo, a gente conheceu quando ainda havia umas feiras de arte aqui na cidade. Paralelamente a esse projeto das feirinhas, ela estava começando a engendrar o projeto daqui do Ativa, né? Na época ela e Joãozito, e aí eu conheci os dois aqui, quando aqui ainda não havia, né, o espaço formado, mas sim só a ideia, né? E aí comecei a frequentar o espaço. E daí em diante a gente desenvolveu uma relação, a gente começou a trabalhar junto, né? E eu digo trabalhar junto porque, em paralelo aqui no espaço, a gente tem um empreendimento também no espaço dela, né? Que funciona como hub criativo, né? Tem aulas, cursos, oficinas, tem a galeria. E aí surgiu esse convite para a galeria, que surgiu aqui meio que no meio da pandemia, né? A galeria é um dos projetos assim mais recentes do Ativa Ateliê, né? E aí surgiu esse convite para a exposição. O processo dessa exposição ele durou cerca de 3 anos, né? Foi um trabalho que eu comecei um pouquinho antes da pandemia, um trabalho que durante a pandemia ganhou um outro significado, né? Se transformou. E o mais curioso de tudo é que todos esses trabalhos que foram feitos ao longo desses 3 anos, nenhum desses trabalhos estão aqui. Esses trabalhos eles surgem, esse jogo de preto e branco, na verdade, não é a primeira vez que eu apresento ele, né? Eu fiz uma exposição na RV Cultura e Arte, a minha última exposição aqui em Salvador foi lá, e lá eu comecei a fazer essa série preto e branco, né? Lá ainda eu tinha o conforto da linha, né? A linha que desenhava as formas. E aí, nesse processo de repensar o trabalho, né, durante o que eu falei, esse tempo desses 3 anos, eu comecei a me desafiar a desenhar as formas sem as linhas, né? Usando muito os conceitos da Gestalt, né, de Bauhaus, de trabalhar só a forma, né? A forma sem o desenho da forma exatamente. Essa provocação da luz e da sombra isso, é uma coisa que está recorrente no meu trabalho. Ao desenvolver a exposição, uma das primeiras coisas que surgiu também foi o título, né? Que tinha muito dessa espinha dorsal que está em todas as obras da exposição, né? Que é trabalhar essa questão da luz e da sombra, e através da sombra construir as formas, né? São obras em que as formas são extremamente pesadas, né? São densas, mas que ao mesmo tempo são efêmeras, porque ao tempo que eu trabalho com a luz e com a sombra, ao mover a luz, né, eu consigo fazer essas formas desaparecerem. Esses trabalhos, né, que estão aqui atrás de mim foram um dos trabalhos que mais me demandaram tempo e dedicação nessa exposição, né? São trabalhos todos feitos em pontilhismo, trabalhos aos quais eu chamo esses objetos representados de pedras, né? Simbolicamente pedras, mas a graça dele está em trabalhar como uma matéria, né? E nessa matéria que eu chamo de pedras, eu faço justamente esse contraponto de usar uma técnica extremamente delicada. A arte é dúvida. E o campo da dúvida é o indizível. É o que não existe, teoricamente não existe, mas está presente. Então daí veio a ideia das sombras, né? A beleza que te segue brilha nas sombras.
agora é hora da gente fazer aquele rapidíssimo intervalo, só o tempo de uma água. E daqui a pouco tem mais rock no Bem Bahia, com um espetáculo inspirado em Rita Lee. Até já! As comemorações em homenagem ao bicentenário continuam. Este mês foi aberta a exposição 2 de julho, a independência do Brasil na Bahia, na Galeria Canizares, que fica na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Com a participação de 53 artistas, a exposição é assinada pelo professor Paulo Ormindo, Juarez Paraíso e Nancy Novaes. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é sinal que neste dia... Bicentenário da Independência, a gente comemorando essa data tão importante, por que a Galeria Canizares decidiu também entrar na comemoração dessa data? Regerar nossas ações. Pergunta assim, 2 de julho é feriado da Bahia, por quê? Então, é uma data que devemos não esquecer, não só a Bahia, como o Brasil, porque foi essas lutas que aconteceram na Bahia que deu independência definitiva no Brasil. E a galeria, ela aceitou uma proposta da Academia de Letras da Bahia, porque a Academia teve essa iniciativa de comemorar com uma exposição de artistas. O professor Juarez, que é um acadêmico, juntou-se e fez essa proposta à galeria da Escola de Belas Artes. E, claro, não podíamos recusar. As 3 heroínas mulheres, né, que é Maria Filipa, Joana Angélica, Maria Quitéria, que foram as 3 mais fortes, né, que lideraram grupos de mulheres que trabalharam, que fizeram luta, realmente luta até corporal, né? E a figura do caboclo que sintetizou toda essa luta, porque foi uma luta que revolucionou a população. São 52 artistas de gerações diferentes, de técnicas diferentes, mas o mais bacana é que cada artista pensou em uma obra para integrar aqui a exposição. E uma das artistas que está participando é Márcia Abreu com a obra Totem. Como é que você pensou essa obra e como é que você construiu ela, Márcia? Bom, eu parti da minha narrativa, da minha poética, que eu trabalho sobre a questão do feminino, e nessa obra em específico, Totem, né, que eu fiz uma homenagem a todas as mulheres que estavam envolvidas nas questões da luta da independência. E você também participa aqui da exposição com uma obra. Queria que você falasse um pouco da sua obra e do processo de produção dela. A minha obra é este livro, que é feito com cerâmica e cera. Eu memorizo nesse livro uma homenagem e um manifesto a Joana Angélica. Joana Angélica foi a Soror, né, que morreu assassinada no convento da Lapa, defendendo essa pátria, defendendo a nossa pátria, defendendo a fé, defendendo a igreja, defendendo, sim, ela tomou essa luta para ela e deu a vida dela, né? Porque os portugueses, para entrar no convento, mataram ela. Além da comunidade toda se revoltar pela morte dela, porque era uma freira, como Irmã Dulce, né? Era uma freira muito chegada à população, defendia os necessitados, então foi uma revolta muito grande. Então, isso foi uma motivação maior para atrair a população. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Uma festa muito bonita, porque a gente tem a ideia da independência a partir do 7 de setembro, mas que, na verdade, ela ocorre realmente aqui na Bahia, a independência, né? E com essa participação popular. Então, eu acho que a festa do 2 de julho é a exaltação desse povo, dessa tradição, e eu sou apaixonada, sou suspeita. Menino, é 2 de julho, cadê? Menino, é 2 de julho, cadê? Das artes visuais, a gente vai agora para o cinema. A mostra Lugar de Mulher é no cinema, destaca e valoriza as mulheres do audiovisual baiano e brasileiro.
Para a gente está sendo maravilhoso, né? Tá realizando a mostra presencial depois desses anos pandêmicos aí. E agora, mais ainda, né? Trazendo Dona Léa Garcia, né? Essa mulher, acima de tudo, maravilhosa, essa profissional da arte, né? Uma atriz que está aí ao longo de 70 anos, né? Dando para a gente esse privilégio aos 90 anos de idade. É maravilhoso. Lugar de mulher é em qualquer lugar, né? Mas esse olhar político, digamos assim, de inclusão da mulher no audiovisual, que eu acredito ser a proposta do festival, eu acho de grande importância para quem está, nesse momento, desenvolvendo um trabalho ou então voltado para a cinematografia, né? Eu acho que o cinema feito por mulheres, né, o cinema feito dentro do espectro feminino, tem crescido muito. A gente tem conseguido nomes de realizadoras muito fortes dentro do mercado. Agora, o que eu acho é que falta, sim, ainda muito. Quando a gente vai olhar os números, a gente tem essas representatividades, essas pessoas que estão ali na frente, mas ainda falta muito para a gente equiparar esses números. Então, quando a gente vai botar no lápis, ainda são os homens brancos sudestinos, gosto de falar isso, porque, né, o sul-sudeste ainda predomina, que estão fazendo mais filmes. Mas o que eu tenho visto é que as gerações mais novas, elas estão tendo muitas mulheres realizadoras, muitas mulheres interessadas em ser diretora de fotografia, diretora de som, em outras áreas também do cinema, porque a gente sempre diz que também não adianta só a diretora ser mulher e a equipe ser toda composta por homens. No mundo todo, não? Em Latinoamérica especialmente, porque os temas estão emergindo, temas sociais que dizem respeito às mulheres principalmente, né? E estão abordando todos esses temas basicamente as mulheres. Quer dizer, homens também abordam problemas de mulheres, como mulheres abordam problemas de homens, mas eu acho que é fundamental que a mulher tome essa posição, porque o cinema, eu acho que não tem gênero, né? Não deveria ter, parece que teve, como muitas profissões tiveram, e tem ainda, infelizmente, mas eu acho que todas as profissões têm que ser exercidas por todas as pessoas, e principalmente as mulheres agora. A minha área, que é específica técnica de som, é uma área ainda muito limitada para as mulheres. Quando eu comecei, assim, quando entrei na faculdade, não tinha uma referência para mim. Já foi uma grande sorte eu ter uma professora de som que era tipo, ok, é possível, tem alguém que faz som, tem mulher dentro da área técnica e tal. Então, esses eventos têm oficinas, tem masterclass, que a gente tem contato com outras mulheres que estão aí, estão produzindo. Então, assim, já dá aquela lufada de ar, de esperança, assim, não, a gente é capaz porque tem alguém ali. E também é um espaço de aprendizado que você se sente mais acolhida, porque, por exemplo, eu já tive em espaços da área de áudio que eu era realmente a única aluna dentro da sala, e aí era muito complicado, né, porque você fica ali num lugar meio difícil de se deslocar e de se entender, e aqui é um lugar convidativo pra gente. No Bem Bahia, hoje é dia de Rock Bebê. O que pensaria a Rita Lee ao ver em cena um espetáculo de dança inspirado e dedicado à sua vida e obra? Lá vem ela, leva ao palco um trabalho cuidadoso e uma homenagem à altura da rainha do rock brasileiro, Rita Lee Jones, com direção de Ana Paula Bouzas e Jussara 70. Lá vem ela, esse espetáculo que homenageia Rita Lee. Imagino que tenha sido um trabalho árduo traduzir essa atitude rocker de Rita Lee para a linguagem da dança. Então eu queria começar perguntando para vocês por onde é que vocês iniciaram esse trabalho de tradução. Começa primeiro mergulhando, né, na profusão que é essa mulher, esse universo estético, criativo de Rita Lee, né? Então a gente leu os livros, biografia, produções literárias da própria Rita, muitas entrevistas, vimos muitos shows, tudo que foi possível a gente absorveu, né, de material sobre Rita.
a dança ela é uma linguagem que não é verbal. Como é que vocês imprimiram essa característica muito forte da Rita, de falar na lata, num espetáculo de dança, se é que tem essa relação? A Rita ela fala com o corpo o tempo inteiro. Apesar dela ser uma pessoa da cena musical, o corpo dela está presente, ela tem um movimento cênico que se expressa em cada clipe, show, fotografia. São muitos moveres de Rita. E isso ficou muito patente para a gente quando a gente começou a observar. Não foi difícil coreografar a Rita. E Rita dança. Rita tem uma movimentação dançante sensacional. Ela é uma multiartista. Os procedimentos de criação do trabalho foram nós tentarmos de alguma maneira entrar nesse mundo ritalínico, né? Tentar pensar um pouquinho sobre como essa mulher elabora as coisas, né? Esses movimentos foram criados a partir desse mergulho nesse universo Rita Lee mesmo, assim. Então os movimentos acabam acontecendo a partir do momento que a gente se encontra com esse jeito de pensar a vida, né? A arte, a música, o ser mulher, né? A gente tem uma criação coreográfica compartilhada, nós assinamos a direção, idealização e direção, mas a gente compartilhou essa criação coreográfica, até mesmo porque, não só porque é um meio de criação, um modo de criação que nos atrai, a mim e a Jussara, mas porque toda essa figura e essa pluralidade que é essa figura, para a gente seria muito mais interessante que a gente pudesse conversar com muitas possibilidades de leitura. E quando a gente começou a pensar o trabalho de elaboração compositiva, de como cineticamente a gente ia mover a Rita, a gente viu que ela já nos dava um grande manancial de informação. A gente só foi dando uns coloridos, colocando um dedezinho da Bahia, criando algumas situações compositivas um pouquinho mais elaboradas, e a Rita está aí dançando. Ela nos deu régua e compasso para o trabalho. Nosso tempo está terminando, o programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de sempre. E semana que vem tem muito mais. A gente fez o convite, fez o desafio, falando que a gente precisava ter essa quantidade de páginas, são 24 páginas, preto e branco, né? As histórias são preto e brancas, e que Salvador fosse um personagem nessas histórias. Não necessariamente falar sobre Salvador, mas que elas passassem aqui e fossem sobre pessoas daqui. Agora aumenta o som para curtir o rock. Tchau, tchau!